Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. O conselho de Aoyuetian para Zhaofeng foi direto e sem rodeios. A reação de Zhaofeng foi a mesma de Beimoei, inexpressiva e sem resposta, como se fosse uma cabeça de pau. Os discípulos que recebiam orientações de Aoyuetian as aceitavam, não importando quão duras fossem. Os membros do clã da Lua Prateada até sorriam e o elogiavam. Os fortes governavam o mundo. Essa era a lei do mundo de cultivo. Mesmo se um mestre soltasse um pum, cheiraria bem. Aoyuetian estava no auge do poder e tinha qualificações para orientar os outros. Irmão Zhao, irmão Bei, o irmão Yu está correto. Devemos aceitar e aprender com isso. Só assim podemos melhorar. Yinggan pensou que Zhaofeng e Beimoei não estavam felizes e começou a encorajá-los. Embora todos achassem Aoyuetian arrogante, tinham que admitir que ele estava certo. Mas Yinggan não sabia que a razão pela qual Zhaofeng e Beimoei não responderam não era porque estavam infelizes, mas porque estavam com preguiça de responder. Beimoei sempre foi inexpressivo e sabia que o que Aoyuetian disse era verdade. No entanto, ele não gostava de Aoyuetian porque o havia desafiado, mas o último foi desdenhoso demais para lutar com ele. Isso deixou Beimoei furioso. Quanto a Zhaofeng, embora não gostasse de Aoyuetian, sabia que ele não estava tentando enganá-lo. A palma do vento trovão era originalmente uma habilidade incompleta e, embora Zhaofeng tivesse tentado melhorá-la, não ousou usar toda a sua herança de relâmpago nela. Por isso, parecia grosseira. Foi por isso que Aoyuetian disse que o uso de relâmpago por Zhaofeng era grosseiro. Além disso, Aoyuetian dissera que as habilidades de energia mental de Zhaofeng eram ruins, especialmente quando comparadas às do sucessor do santuário antigo. Há quanto tempo Zhaofeng estava aprendendo habilidades de energia mental? Os avanços que ele fez em alguns dias eram comparáveis a décadas de outros. Se os prodígios do santuário antigo soubessem disso, provavelmente procurariam um bloco de tofu para cometer suicídio. Mas Aoyuetian não sabia os detalhes e comparou a energia mental de Zhaofeng, que ele aprenderá em alguns dias, com a dos gênios do santuário antigo. Parece que o que Aoyuetian disse é tudo verdade, mas as pessoas não gostam de ouvir a verdade, especialmente quando é dita sem rodeios. Zhaofeng admirava os olhos afiados de Aoyuetian. Isso significava que as fraquezas de todos eram vistas por Aoyuetian. Sua força e experiência superavam as dos outros de longe. Essa também era a razão pela qual ele desdenhava de participar da festa dos 3 clãs. Não é à toa que ele era uma das 4 estrelas. Zhaofeng não estava nem um pouco infeliz. O que Aoyuetian dissera era verdade, mas o último não sabia os detalhes e o subestimara. O irmão Ao poderia entrar em mais detalhes? Interesse apareceu no rosto de Zhaofeng. Ele estava curioso sobre o que Aoyuetian dissera sobre derrotar o oponente com um olhar. Lin Tong é a pessoa mais misteriosa e aterrorizante das 4 estrelas. Ele tem uma linhagem sanguínea única e cultivou a habilidade mais preciosa do santuário antigo, o olhar celestial ausente. Quando ele usa o olhar celestial ausente, basta um olhar para fazer o oponente desmoronar. Quando Aoyuetian mencionou Lin Tong, seu rosto estava cheio de cautela. Apenas um olhar para vencer, isso é assustador demais. Tão estranho. Como pode existir uma habilidade assim neste mundo? Os discípulos exclamaram. Ninguém pode bloquear seu olhar celestial ausente. Aparentemente, nem mesmo aqueles do 7º céu seriam capazes de bloquear um olhar dele. Aoyuetian respirou fundo. Olhar celestial ausente? Zhaofeng murmurou em seu coração. Embora tivesse recebido a técnica de controle mental, ela definitivamente não era tão boa quanto o olhar celestial ausente. Dava para imaginar que Lin Tong alcançara um alto nível em termos de energia mental. Se Lin Tong, que está em 2º lugar, já é tão aterrorizante, quão forte seria Kang Yuyi, que está em 1º? Todos estavam cheios de respeito e cautela em relação às 4 estrelas. Aoyuetian era um exemplo. Ele só mostrará a ponta do iceberg desta vez, e das 4 estrelas, Aoyuetian estava em último. Kang Yuyi, Lin Tong, Xu Zixuan e Aoyuetian. Todos lembravam esses 4 nomes. Dos discípulos presentes, quase todos tinham o direito de participar do banquete da aliança, e entender a situação do oponente antecipadamente era algo bom para eles. 1 hora depois, a sessão de chá terminou, o que também simbolizou o fim da festa dos 3 clãs. Ok, nos veremos daqui a 5 meses no banquete da aliança. Aoyuetian se levantou e anunciou. Naquela noite, todos ficaram no clã da Lua Lin. Perto do Lagos, Zhaofeng e Zhao Yufei caminhavam lado a lado e, sob o luar, suas silhuetas se alongavam. Zhaofeng calculou o tempo e percebeu que acabará de completar 15 anos. Neste continente, 16 anos significava que você era adulto, enquanto 15 anos significava que ainda era um jovem. Mas Zhaofeng sempre foi calmo e dava aos outros a impressão de ser mais velho do que parecia. Irmão Zhaofeng, tem certeza de que seu olho está bem?
Zhao Yufei estava acostumada a chamar Zhao Feng assim, embora fosse um pouco mais velha que ele. Zhao Feng sorriu levemente e tirou a tapa-olho metálico, revelando um olho azul puro. Quando Zhao Yufei viu aquele olho, seu coração estremeceu, e o poder da linhagem sanguínea nela pareceu sentir algo. Zhao Feng sentiu o sangue nos vasos de seu olho esquerdo acelerar. Ele logo colocou a tapa-olho de volta. Então o irmão Zhao Feng também tem poder de linhagem sanguínea, como o irmão Ao. Zhao Yufei parecia muito invejosa. No passado, Ao Feng só tinha talento normal, mas conseguia aumentar seu cultivo tão rápido que a deixava curiosa. Mas agora, a resposta fora revelada. Zhao Feng não era alguém normal, ele tinha uma linhagem sanguínea rara. E, pelo visto, parecia que o poder da linhagem sanguínea de Zhao Feng era muito forte. Não há nada para ter inveja. Seu corpo também parece conter uma aura de linhagem sanguínea única, isso é meu instinto. Zhao Feng sorriu. Sério? Zhao Yufei exclamou. Na realidade, ela também tinha uma sensação estranha sobre as mudanças em seu corpo. Os dois conversaram por um tempo antes de retornar. Naquela noite. Ao ver Zhao Feng ir embora, o desapontamento apareceu no belo rosto de Zhao Yufei. O que eu sou para ele? Na manhã do segundo dia. Os membros do clã Lua Quebrada subiram de volta no Águia Dourada Real Gigante para a jornada de volta. Ainda faltam 5 meses para o banquete da Aliança dos 13 Clãs. Vocês todos precisam se preparar. A voz do primeiro ancião soou. Zhao Feng sentou-se em posição de lótus e começou a cultivar na jornada de volta. Bei Moi e Yang Gan pareciam afetados e usaram todo o seu tempo para compreensão e iluminação. A festa dos 3 clãs desta vez fez os outros 2 clãs olharem para o clã Lua Quebrada de uma nova maneira. Mas Yang Gan e os outros 2 foram estimulados pela festa dos 3 clãs. A pressão que Ao Yuetian trouxe sobre eles foi imensa. Yang Gan não conseguia aceitar o fato de que só alcançaria o top 20 no banquete da aliança. Quanto a Bei Moi, ele estava furioso com Ao Yuetian. Ninguém jamais fora desdenhoso demais para lutar com ele. Zhao Feng não foi estimulado por isso, mas tentou descobrir em qual direção deveria ir. Minha maior fraqueza é que meu nível de cultivo é muito baixo. Zhao Feng pensou. Embora fosse o mais jovem na festa dos 3 clãs desta vez e tivesse se saído extremamente bem, ele estava limitado por seu cultivo. Portanto, Ao Feng estava claro sobre a direção que precisava seguir. Primeiro, cultivo. Essa era a base de tudo e o que o limitava. Segundo, a herança de relâmpago. Esse era o núcleo de suas habilidades e tinha grande espaço para expansão. Terceiro, habilidades de energia mental. Zhao Feng tinha confiança no terceiro ponto, seu talento em energia mental era simplesmente alto demais. Era certo que esse era o forte de seu olho esquerdo. Zhao Feng já tinha a ideia de fundir habilidades de energia mental com a habilidade de seu olho esquerdo. Uma das 4 estrelas, Lin Tong, que treinara o olhar celestial ausente, tinha a habilidade de derrotar o oponente com apenas um olhar. Essa era uma habilidade ocular de energia mental e iluminou Zhao Feng. Voltando ao clãs, Ao Feng entrou imediatamente em cultivo isolado. Enfrentando o verdadeiro palco do mundo, ele não ousou pegar leve. Na realidade, ele não era o único treinando duro, todos os outros participantes do banquete da aliança também estavam. 5 meses não eram nem longos nem curtos. Para aqueles no reino ascensionado, cada passo à frente no cultivo se tornava mais difícil. Aqueles como Ao Yuetian e Yang Gan, que alcançaram o 6º céu do reino ascensionado, achariam difícil aumentar mesmo um pouquinho no cultivo. Comparados a eles, Zhao Feng, que estava apenas no 4º céu do reino ascensionado, tinha mais espaço para melhorar. Depois de voltar ao clã por um mês, Zhao Feng alcançou com sucesso o pico do 4º céu. Após o teste do cristal flutuante, Ao Feng tinha uma grande quantidade de recursos, e sendo um discípulo núcleo, o clã também lhe deu muitas coisas. Especialmente neste período, o clã lhes deu muito mais ajuda. Zhao Feng podia cultivar na Lagoa das Mil Folhas continuamente. A Lagoa das Mil Folhas era envolto por uma formação de reunião de energia, e o próprio lago sugara inúmeras energias. A eficiência de cultivar na Lagoa das Mil Folhas era alta. Em um piscar de olhos, faltava apenas um mês para o banquete da Aliança dos 13 Clãs, e Zhao Feng alcançar o 5º céu do reino ascensionado um mês atrás. Mas depois de alcançar o 5º céu, seu progresso no cultivo atingira um gargalo. Nesse tempo, Ao Feng compreenderá 30 a 40% do primeiro nível da herança de relâmpago. Isso não eram mais as bordas do relâmpago, mas em profundidade. Por outro lado, sua palma do vento trovão foi aperfeiçoado mais uma vez, e Zhao Feng conseguiu alcançar o 6º nível. O 6º nível era o nível mais alto. A vida de Zhao Feng não estava ameaçada de forma alguma quando alcançou esse nível, e não havia chance de ele invocar relâmpagos. Em termos de energia mental, a técnica de controle mental foi totalmente aprendida 2 meses atrás, e ele folheara uma pequena quantidade de livros úteis para energia mental. Cultivo, herança de relâmpago e energia mental atingiram um gargalo.
Naquele dia, Zhao Feng saiu de sua meditação isolada. Faltava apenas um mês para o início do banquete da aliança. Zhao Feng saiu de seu cultivo isolado desta vez porque atingiu um gargalo em todos os aspectos. No entanto, no momento em que saiu da meditação isolada, chamou a atenção de outros discípulos e altos membros do clã. Isso não era apenas porque Zhao Feng era um participante do banquete da aliança, mas também por outros motivos. Dentro da residência de um ancião. Mestre, Zhao Feng saiu. Quan Shen disse respeitosamente. Relâmpagos têm aparecido onde Zhao Feng estava em meditação isolada nos últimos 2 meses. Há uma grande chance de ele estar tentando alcançar, se já não alcançou, o 6º nível da palma do vento trovão. Vá e diga imediatamente a Bei Moi e Yuan Shi sobre isso. O mestre Raion ficou de pé com as mãos atrás das costas. Nos últimos meses, Zhao Feng cultivou arduamente e estava discreto demais, um contraste gritante com sua arrogância anterior. Aparentemente, o som de relâmpagos e trovões podia ser ouvido vindo do edifício de Zhao Feng. Muitos especularam que Zhao Fengzi, Fengzi de significando insano, estava tentando alcançar o nível mais alto da palma do vento trovão. Apenas um pequeno número de gênios conseguia treinar a palma do vento trovão até o 6º nível. A maioria das pessoas desistia no meio do caminho ou ficava incapacitada. Havia o exemplo de um gênio que treinou a palma do vento trovão até o nível mais alto, mas foi fulminado por um raio. Alguns dias atrás, os relâmpagos acima da área de Zhao Feng desapareceram. Ele teria conseguido? Se ele tivesse sucesso, seria fulminado por um raio? Essa era uma pergunta muito importante, especialmente para aqueles que eram seus inimigos. O estranho era que o primeiro ancião permaneceu em silêncio o tempo todo. Deve estar acontecendo algo para o primeiro ancião não parar Zhao Feng. O ancião Haiyun não era retardado. Na realidade, o ancião Haiyun e a mestre do clã foram até o primeiro ancião um mês atrás para tentar fazê-lo parar Zhao Feng. Afinal, Zhao Feng era um discípulo núcleo e o clã dependia dele no banquete da aliança. Mas o primeiro ancião balançou a cabeça, dizendo que não podia parar e até enviou pessoas para proteger Zhao Feng. Montanha Lua do Céu. Dentro de um palácio de Jade. Zhao Feng saiu do isolamento? Diga a ele para me ver imediatamente. A mestre do clã Lua Quebrada disse a Han Xiao Yuan e Irmã Yuan. Mestre, por que você dá tanta importância a ele? Irmã Yuan perguntou com curiosidade. Embora Zhao Feng fosse um discípulo núcleo, ele era apenas um discípulo, e nem mesmo era discípulo da mestre do clã. Falta apenas um mês para o banquete da aliança. Os discípulos do santuário antigo são todos problemáticos, e Zhao Feng é o único discípulo proficiente em energia mental no clã. A mestre do clã Lua Quebrada sorriu. Não é à toa. Irmã Yuan entendeu imediatamente. As ações da mestre do clã eram para o benefício do clã. Se Zhao Feng deixasse os discípulos sentirem como seria ser atacado por energia mental antecipadamente e encontrassem maneiras de bloqueá-la, teriam uma chance maior de vitória contra aqueles do santuário antigo. A razão pela qual a mestre do clã chamou Zhao Feng imediatamente foi porque ela temia que ele entrasse em isolamento novamente. Ao mesmo tempo, o palácio do primeiro ancião. Feng Yi finalmente saiu. O primeiro ancião tinha preocupação e expectativa em seu rosto. Zhao Feng teve sucesso ou não? Ele quebrou o ciclo mortal da palma do vento trovão? Chamem Zhao Feng imediatamente. O primeiro ancião ordenou. Mestre, a mestre do clã também enviou pessoas para encontrar o irmão Zhao. Yiggan disse. Nesse momento, Zhao Feng saindo do isolamento chamou a atenção de todo o clã. A geração mais jovem estava curiosa sobre o aumento de força de Zhao Feng. Os 2 principais discípulos núcleo, Yiggan e Bei Moi, não aumentaram muito seu cultivo e atingiram um gargalo. Bei Moi ainda tinha um longo caminho para alcançar o pico do 5º céu. Yiggan ainda estava no 6º céu, mas alguns meses não eram suficientes para ele alcançar o pico do 6º céu. Sob circunstâncias normais, Yiggan precisaria de 2 a 3 anos para alcançar pelo menos o 7º céu, e poderia levar até 10 anos no máximo. A menos que ele tivesse talento comparável a um corpo espiritual terrestre ou muitos recursos, seria quase impossível alcançar o próximo céu em alguns meses. Cada céu no reino ascensionado era mais difícil de atravessar, mas as mudanças que traziam eram maiores. Por outro lado, Zhao Feng estava apenas no 4º céu, então ele tinha mais espaço para melhorar. No momento em que saiu do isolamento, pessoas atrás de pessoas vieram parabenizá-lo. Lin Fan foi o primeiro a chegar, depois de Wenxian, Xiao San, Xu Ren, Liu Yuier e alguns outros discípulos núcleo. Parabéns, irmão Zhao, por treinar a palma do vento trovão até o nível mais alto. Quan Shen riu. Ouvindo isso, os outros discípulos começaram a bajular Zhao Feng. A maioria das pessoas parabenizaria Zhao Feng por seu avanço, mas mencionar a palma do vento trovão tinha outros significados. Uma mísera palma do vento trovão não é suficiente para mim. Estou pensando em trocá-lo por uma habilidade de nível superior.
Zhao Feng pensou e disse. Seu tom era arrogante, mas ninguém sabia o que ele realmente pensava. Zhao Feng teve sucesso ou não? O que ele quis dizer com trocar por outra habilidade? Por que Zhao Feng está trocando de habilidades? Será que ele conseguiu alcançar o 6º nível, mas, por ser muito perigoso usá-lo, quer trocar? Luzes brilharam nos olhos de Quan Shen. Seu pensamento era muito lógico. De acordo com os registros, quando alguém treinava a palma do vento trovão até o nível mais alto, havia uma grande chance de ser atingido por um raio. Zhao Feng não estava morto, mas dizer que queria outra habilidade poderia ter um significado oculto. Logo, Yang Gan, Han Xiaoyuan e Irmã Yuan chegaram. A mestre do clã e os anciões tinham algo para discutir com Zhao Feng, portanto, decidiram encontrá-lo no salão central. Ok. Zhao Feng acenou com a cabeça e foi com os discípulos núcleo para o salão central. Salão central. A mestre do clã, o primeiro ancião e o mestre Haiyun estavam todos presentes. A mestre do clã Lua Quebrada tinha um sorriso no rosto. O primeiro ancião estava inexpressivo, mas havia expectativa em seus olhos. Os olhos do mestre Haiyun cintilavam enquanto ele encarava Zhao Feng. Os três logo disseram o que queriam dizer. Havia 2 pontos. Um era obviamente a palma do vento trovão. O segundo era que o clã precisava que Zhao Feng realizasse ataques de energia mental em vários discípulos núcleo. Quanto ao segundo ponto, Zhao Feng concordou imediatamente. Quantas pessoas estão participando do banquete da aliança desta vez? Zhao Feng perguntou. 10. A mestre do clã respondeu. Zhao Feng achou que o número era maior do que o esperado. O primeiro ancião explicou. De acordo com as regras, há 3 vagas reservadas. Quanto às outras vagas, cada clã deve pagar uma grande soma de pedras de cristal primal. Afinal, o banquete da aliança dá recompensas, e isso vem da combinação dos 13 clãs. Zhao Feng entendeu imediatamente. O banquete da aliança era um palco para as elites dos clãs e uma chance para eles melhorarem. Portanto, mesmo que cada vaga custasse muito, os 13 clãs ainda pagariam por isso. Para permitir que os 10 discípulos núcleo participassem, o clã Lua Quebrada pagou uma grande soma. Mas os clãs classificados mais altos tinham mais vagas porque tinham dinheiro e poder para deixar mais discípulos participarem. A mestre do clã Lua Quebrada sorriu e disse. Aqueles do santuário antigo são todos elites e quase todos os seus discípulos podem alcançar o top 20. Portanto, nossos discípulos definitivamente enfrentariam eles se quisessem alcançar o top 20. Ela também tinha requisitos adicionais de que, quando Zhao Feng usasse seus ataques de energia mental, ele não poderia prejudicar esses discípulos núcleo ou danificá-los. Todos sabiam que os ataques de energia mental de Zhao Feng eram fortes e até aqueles no 5º céu não conseguiam bloqueá-los. Sem problemas. Depende da vontade de cada indivíduo, o que pode dar de 10 a 100% a mais de resistência. Zhao Feng acenou com a cabeça em concordância. Esta era a hora de ajudar o clã, e o clã definitivamente lhe daria recompensas, incluindo pontos de contribuição e pedras de cristal primal em troca. Quanto maior o status de Zhao Feng no clã, mais proteção ele receberia, e Lord Guanjun, assim como a família Zhao, receberia um tratamento melhor. A expressão do mestre Haiyun ficou ligeiramente feia, mas logo foi substituída por um sorriso brilhante. Zhao Feng, como está sua palma do vento trovão? Aparentemente, quando alguém alcança o nível mais alto, qualquer um abaixo do reino do espírito verdadeiro seria morto, e aqueles no reino do espírito verdadeiro até precisariam ficar cautelosos. O mestre Haiyun finalmente perguntou o que mais importava para ele. O coração de todos pulou quando ouviram que qualquer um abaixo do reino do espírito verdadeiro seria morto. Essa palma do vento trovão é assustadora demais. Os discípulos núcleo olharam cautelosamente para Zhao Fengzi, Zhao Insano. Zhao Fengzi era o título dado a Zhao Feng pelos membros do clã Lua Quebrada. Isso porque seu nome originalmente tinha Feng nele, e ele treinou a palma do vento trovão. Quase ninguém no clã ousava ofendê-lo. Será que ele realmente treinou a palma do vento trovão até o nível mais alto? O coração de todos pulou. Até a mestre do clã e os anciões estavam curiosos. Este discípulo realmente o treinou até o nível mais alto. Zhao Feng respondeu. Ouvindo isso, todos dentro do salão ficaram chocados. Quan Shen, Bei Moi e companhia agiram como se tivessem sido atingidos. Fengir, você está em perigo constante? O primeiro ancião perguntou. Zhao Feng explicou. Através da minha perfeição, o perigo da habilidade foi reduzido, mas seu poder é apenas comparável ao nível de pico de uma habilidade mortal de alto nível. Quando uma habilidade mortal de alto nível era treinada até o nível de pico, o poder era aterrorizante, especialmente quando tinha a ver com relâmpago. Então, há a possibilidade de invocar o relâmpago das 9 nuvens? Os olhos do mestre Haiyun observaram atentamente. De acordo com Zhao Feng, embora a palma do vento trovão fosse aterrorizante, ainda não era um monstro. Sim. Zhao Feng respondeu.
É verdade. Todos respiraram fundo. Até a mestre do clã e os anciões ficaram comovidos. Claro, qualquer poder que exceda os limites de alguém tem restrições e um preço pesado. Zhao Feng continuou. Restrições e preço pesado? O ancião Haiyun pensou como imaginei em seu coração ao ouvir isso. Para invocar o relâmpago, deve ser em um dia nublado ou tempestuoso. Há 50% de chance de invocar o relâmpago em um dia nublado e 100% de chance em um dia tempestuoso. Esses são os requisitos. Fazendo uma pausa, Zhao Feng continuou. Uma vez que eu invoque o relâmpago e invoque um poder que é dezenas de vezes mais forte do que eu, qualquer existência abaixo do reino do Espírito Verdadeiro será morta, e aqueles no reino do Espírito Verdadeiro podem ser gravemente feridos. Claro, como preço, há 50% de chance de eu morrer. Quanto mais poderoso o relâmpago, maiores são as chances de eu morrer. Ouvindo a explicação de Zhao Feng, todos no salão respiraram fundo. Era verdade que o 6º nível da Palma do Vento Trovão podia invocar o relâmpago das 9 nuvens. Esse golpe mortal era aterrorizante, e qualquer existência abaixo do reino do Espírito Verdadeiro seria instantaneamente morta. Até aqueles no reino do Espírito Verdadeiro teriam que ficar cautelosos, ou poderiam ser gravemente feridos. Nesse momento, todos os discípulos núcleo e até mesmo o mestre Haiyun estavam cautelosos com Zhao Feng. Quando Quan Shen e companhia foram examinados por Zhao Feng, ficaram extremamente nervosos. Embora Zhao Feng pagasse um preço alto para invocar o relâmpago e tivesse 50% de chance de ser morto, quem ousaria subestimar aquele bastardo insano? Nossas conversas sobre a Palma do Vento Trovão terminam aqui. Afinal, isso revelaria os segredos de Feng Yi. A voz do primeiro ancião dissipou a tensão no salão. Apenas o primeiro ancião sabia que Zhao Feng estava os enganando. Através das melhorias de Zhao Feng, o 6º nível não podia invocar o relâmpago das 9 nuvens. Mas mesmo que não pudesse invocar o relâmpago, em todos os outros aspectos, era muito mais forte, e o perigo que representava era muito baixo. Sendo o aperfeiçoador dessa habilidade, como Zhao Feng arriscaria sua vida em probabilidade e sorte? Originalmente, mesmo que alguém não invocasse o relâmpago das 9 nuvens, o relâmpago ainda poderia cair em um dia chuvoso ou tempestuoso. Agora, através de tentativa e erro e da fusão da herança de relâmpago, a Palma do Vento Trovão se tornou completo. Zhao Feng usou a curiosidade de todos e a Palma do Vento Trovão original para assustá-los. Até o mestre Haiyun acreditou na maior parte. Quan Shen acreditou sem dúvidas e finalmente entendeu o que Zhao Feng quis dizer ao encontrar uma habilidade melhor. Zhao Feng se tornou uma existência proibida. Era como se ele tivesse uma bomba-relógio em si. Quem ousaria ofender aquele bastardo insano? Até o mestre Haiyun ficaria cauteloso se tentasse matar Zhao Feng em segredo. Embora parecesse que as ações de Zhao Feng fossem ostensivas, tudo o que ele fez foi abrir um guarda-chuva temporário, que lhe deu mais tempo para amadurecer. Nos próximos dias, Zhao Feng começou a usar suas habilidades de energia mental contra os discípulos núcleo, como combinado com a mestre do clã. A razão pela qual Zhao Feng concordou não foi apenas pelas recompensas que o clã ofereceu. A outra razão era que ele carecia de experiência de batalha com energia mental. Agora que esses discípulos núcleo estavam dispostos a serem alvos vivos, Zhao Feng obviamente não os rejeitou. Ele começou com Yang. De acordo com o acordo feito com o clã, os 5 primeiros foram colocados primeiro. A vontade, experiência e estado de coração de Yang eram todos extremamente elevados. Essas pessoas tinham forte resistência contra ataques sonoros de energia mental, e o cultivo do último era maior que o de Zhao Feng. Zhao Feng estava muito disposto a ajudar Yang. Primeiro, os dois tinham o mesmo mestre e não eram inimigos. Segundo, ele era muito forte, então Zhao Feng não precisava ser cuidadoso. Se fosse alguém com vontade fracas, Zhao Feng poderia feri-los gravemente acidentalmente. Zhao Feng exclamou levemente e primeiro usou seu ataque sonoro de energia mental. Esse ataque causaria dano aos órgãos através das vibrações do som, e esse era o ataque com o qual Zhao Feng estava mais familiarizado. Enfrentando o ataque sonoro de energia mental, a figura imponente de Yang Gan tremeu levemente. O fato de estar em guarda permitiu que ele bloqueasse o ataque. Irmão Yang, cuidado. Eu só usei 50% do meu poder agora. Zhao Feng sorriu levemente. 60%. 70%. 80%. Quando Zhao Feng usou 80 a 90% de seu poder, Yang sentiu seu estado de coração e sangue tremer suavemente. Irmão Zhao, aquele ataque sonoro de energia mental poderia me machucar se fosse um ataque furtivo. Yang tinha uma expressão solene. Era Yang. Se fosse alguém além dele ou Bei Moi, provavelmente seriam mortos instantaneamente por um ataque sonoro. O que era mais aterrorizante era que o movimento de Zhao Feng era um ataque em área. Por ser um ataque em áreas, Zhao Feng varreu o segundo estágio do teste do cristal flutuante.
O que Yang Gan não sabia era que, embora Zhao Feng tivesse usado quase todo o seu poder no ataque sonoro de energia mental, ele só fundira 20 a 30% das percepções que ganhará da herança de relâmpago nele. Isso também significava que, se Zhao Feng fundisse totalmente as percepções que ganhará da herança de relâmpago no ataque sonoro de energia mental, o poder poderia aumentar em pelo menos 50%. Sob essa situação, Yang Gan poderia ser ferido mesmo estando em guarda. O primeiro ataque de energia mental de Zhao Feng era seu forte, ataque sonoro de energia mental. Enfrentando o ataque várias vezes, a resistência de Yang Gan aumentou. A segunda rodada, erosão. Ninguém era uma pessoa perfeita. Todos tinham uma falha em seus corações. Se alguém não tivesse falhas, então seria um santo, mas santos só existiam em lendas. Erosão significava tentar corroer as falhas no coração do oponente. Aqueles que fossem atingidos por essa habilidade poderiam perder sua racionalidade, se fosse grave, sua energia mental poderia desmoronar. Zhao Feng tentou corroer o coração de Yang Gan, mas o efeito não foi óbvio. Mas houve uma vez que Zhao Feng conseguiu romper a defesa de Yang Gan. Os punhos do último se cerraram, e ele conseguiu espremer através de dentes cerrados. Ninguém pode tirar o título de discípulo líder de mim. Bem, Mois, Zhao Feng, vocês ainda estão longe. Como isso é possível? Claro, Yang Gan recuperou sua consciência em meio fôlego, mas meio fôlego era suficiente para decidir uma batalha. Irmão Zhao, eu apenas. Suor frio apareceu na testa de Yang Gan. Zhao Feng riu e disse: Está tudo bem, ninguém é perfeito. Todos têm suas próprias falhas. Yang Gan não o questionou mais. Enfrentando Zhao Feng, que tentava corroer seu coração, a resistência de Yang Gan contra isso também se tornou mais forte. A terceira rodada de ataque de energia mental, ilusões de energia mental. O caminho das ilusões era extremamente profundo e podia ser usado em múltiplos aspectos, como habilidades de movimento ou formações de ilusão. A ilusão mental de Zhao Feng era a combinação da imagem do peixe ilusório e a técnica de controle mental. Irmão Yang, estou começando. A voz de Zhao Feng parecia conter isca e atração, e seus olhos brilhavam estranhamente. No segundo em que o olhar de Yang Gan encontrou o olho de Zhao Feng, sua expressão lutou por um segundo antes de voltar ao normal. Ataques de ilusão são tão fortes. Yang Gan ficou levemente surpreso. O poder das ilusões mentais de Zhao Feng continha as percepções ganhas da imagem do peixe ilusório. A imagem do peixe ilusório era muito profunda, e o velho Zhao uma vez dissera que, se tivesse compreendido totalmente a imagem do peixe ilusório, não teria o direito nem de ser seu professor. Agora, Zhao Feng aprenderá quase tudo, e suas ilusões mentais eram muito poderosas. Eu só usei 30 a 40% do poder agora. Zhao Feng riu levemente enquanto usava outra ilusão mental. Ilusões mentais eram divididas em dois tipos. O primeiro era ataques de ilusão mental, e a figura encapuzada que Zhao Feng encontrara naquela noite era desse tipo. O segundo tipo era confusão de ilusão mental. O forte de Zhao Feng era o segundo tipo e, combinando com a imagem do peixe ilusório, ele podia fazer o oponente cair em uma ilusão temporária. Quando Zhao Feng usou 60 a 70% de seu poder, Yang Gan já estava atordoado, e cada atordoamento duraria meio fôlego a 2 fôlegos no máximo. 2 dias depois. O treinamento de Yang Gan com Zhao Feng chegou ao fim. Todos só viram Yang Gan sair sem alma. Próximo. Bei Moi, Han Xiaoyuan, Yuan Shi e companhia se tornaram os sujeitos de teste vivos de Zhao Feng. Para a surpresa de Zhao Feng, ele percebeu que a resistência de Bei Moi contra a energia mental era até levemente mais forte que a de Yang Gan, e isso era devido à herança da água sombria. Bei Moi não era apenas forte em defesa física, sua herança da água sombria também melhorava sua defesa de energia mental. Após 2 dias de treinamento, Bei Moi também saiu, derrotado e cansado. A terceira pessoa foi Han Xiaoyuan. O desempenho de Han Xiaoyuan foi mediano. Quando ele usou o ataque de erosão, o desempenho de Han Xiaoyuan chocou Zhao Feng. Eu gosto do irmão Zhao. Irmã, não conte a ninguém. O rosto de Han Xiaoyuan estava vermelho como sangue enquanto ela dizia urgentemente. O processo todo durou vários fôlegos. Zhao Feng agiu como se nada tivesse acontecido, mas deu instruções a Han Xiaoyuan sobre o que fazer. 10 dias depois. Os 9 discípulos núcleos saíram do lugar de Zhao Feng. Yang Gan, Bei Moi e Han Xiaoyuan tiveram maior importância colocada neles. Quanto aos outros, terminaram em 1 dia e meio. Claro, aqueles que tinham grandes relacionamentos com Zhao Feng, como Lin Fan, foram especialmente cuidados. A partir desse momento, Zhao Feng controlou as falhas dos corações de cada discípulo núcleo e conheceu seus outros rostos. De agora em diante, Zhao Feng se tornou uma existência que todos sentiam ser proibido desafiar. Os discípulos núcleos se sentiriam inquietos quando alguém mencionasse Zhao Feng.
Após o treinamento, Alfeng recebeu a recompensa do clã, que continha 1000 pedras de cristal primal de baixo grau, pontos de contribuição, pílulas espirituais, armas e outros recursos. Zhao Feng ficou muito satisfeito. Nos últimos 10 dias, ele se tornou mais suave ao usar sua energia mental, e sua força aumentou. Para o próximo período, os discípulos núcleo estavam principalmente em isolamento, tentando romper seus gargalos. No entanto, faltavam apenas 20 dias ou mais, e era óbvio que não iriam romper nesse curto espaço de tempo, especialmente para os discípulos núcleo no quinto céu ou superior. Nesse momento, Zhao Feng enfrentou o mesmo problema. Ele atingiu um limite em todos os aspectos. Era extremamente difícil romper em qualquer coisa. Ainda há uma distância para eu vencer todos com meu cultivo no quinto céu. Especialmente quando as 4 estrelas são mais fortes umas que as outras. Zhao Feng pensou em seu coração. Para o que ele deveria usar o resto do tempo? Ele pode excluir entrar em meditação isolada. Isolamento contínuo piorava o efeito. Então, só restava uma maneira de aumentar sua força. Fim dos capítulos do 215 ao 217. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!